mãe. A gente pensou bem e resolveu ir para o Rio. A gente sabe que a senhora vai entender. A gente te ama muito, mas precisa ir nessa. Fica fria. Minhas filhas. Novela Rainha da Sucata, capítulo 62, dia 27 de janeiro de 2026. Antes de a gente começar, quero pedir a você para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Curta este vídeo para eu saber que estão gostando e deixe o seu comentário. Comente aqui qual personagem você mais detesta e de onde você assiste a novela. Vamos lá? Armênia encontra o bilhete que os 3 filhos deixaram Gerson, Gino e Geraldo, que diz que eles pensaram bem e resolveram ir para o Rio, sabendo que ela vai entender. Eles dizem que a amam muito, mas precisam ir nessa. Armênia, em desespero, grita que suas filhinhas foram embora, que a abandonaram. Ela se joga no chão, chorando e gritando que suas zagueiras a deixaram. Seu Moreira tenta acalmá-la, dando-lhe água, mas Armênia diz que não quer água, e sim vingança contra o moço rico dos jardins que virou a cabeça de suas filhas. Ela exige saber onde Ingrid mora, mas Moreira diz que não sabe. Armênia então diz que sabe quem sabe e sai. Na casa de Lena, ela pressiona Laide para saber onde Ingrid mora e conta que ela alugou a casa junto com Jonas, e ameaça expulsá-la da casa, mesmo ela tendo pago 3 meses adiantado. Lena tenta intervir e pede para Laide contar. A Laide se recusa por medo do escândalo e entra, mas Armênia ameaça Lena com uma praga se ela não revelar o endereço de Ingrid. Lena, assustada, acaba cedendo e revela o endereço, mas pede para ela não armar encrenca. Na reunião do Carmo, Renato, impaciente com o atraso de Dona Armênia, sugere que, como os condôminos já lhe delegaram poderes, ele pode adiantar as coisas e redigir os termos da procuração. Os condôminos concordam, e Renato se retira para dar as ordens. Ele liga para o departamento jurídico e pede um advogado urgente e um datilógrafo. Na cadeia, Maria do Carmo, arrependida, pede desculpas a Dalva por ter se chocado com o corpo dela. Dalva diz que não tem o que desculpar, pois se ela mostrou, era para ver. Dalva revela que Laurinha tem a ver com tudo e que ela sabe muita coisa da vida da Bacana, podendo destruí-la. Dalva diz que só precisa de um bom advogado para tirá-la de lá. Maria do Carmo promete que consegue isso para ela, e Dalva promete contar cada coisa da vida da bandida Laurinha. Na casa dos Figueroa, Laurinha fica furiosa ao saber da visita de Armênia. Armênia, furiosa, invade a casa de Ingrid e exige que ela lhe diga onde estão suas filhinhas. Isabel, calma, diz que não sabe onde elas estão. Armênia a acusa, diz que a filha dela virou a cabeça de seus filhos e que é uma desgraçada, e fala muito mal de Ingrid, chamando-a de cobra venenosa e ameaça acabar com ela. Isabel ameaça queimar a peruca dela. Nesse momento, Ingrid volta reclamando que esqueceu os documentos. Armênia pergunta onde as filhas dela estão e diz que vai pegá-la. Ingrid manda ela ficar longe e diz que sabe lutar. Isabel segura Armênia e pergunta à filha se ela sabe onde eles estão. Ingrid diz que ela sabe onde eles estão, no Rio de Janeiro. Armênia grita querendo saber onde no Rio de Janeiro. Ingrid se recusa a dizer. Armênia tenta partir para cima dela, mas Isabel a segura. Mas se acalma e diz que vai para o aeroporto com ela encontrar os filhos. Ingrid fala que eles já foram mais cedo com Rafael e sobe. E Armênia fica chorando no sofá e reclamando com Isabel. Em casa, Armênia conta tudo para seu Moreira, enquanto ele massageia o pé dela. Ela chora, contando que Ingrid nem ligou para ela e ainda mandou ela ir para o Rio procurar os filhos. E choraminga falando que é só uma viúva e não tem ninguém para cuidar dela, e não conhece o Rio de Janeiro. Armênia pergunta se ele conhece, mas seu Moreira fala que não, que só conhece o Boqueirão. Mas a tranquiliza dizendo que eles vão voltar. Armênia chora dizendo que nunca ficou sem os filhos e seu Moreira a abraça e a consola. Na reunião, enquanto os condôminos assinam a procuração, ele faz um discurso sobre o atraso de Armênia. Na casa de Lena, Neiva chega e elas conversam sobre o que precisam comprar para poder iniciar. E a Laide tem a ideia de abrir o restaurante ali mesmo, na sala delas, e pode se chamar La Bodeguita. E as 3 se animam muito com a ideia. Na casa de Neiva, ela conta para Saldanha. E eles conversam sobre o negócio, e conta também sobre o processo que Lena e a Laide vão dar entrada contra a Laurinha, e depois vão poder ampliar os negócios. Saldanha a admira e fala que ela está bem. Neiva diz que está bem, só está preocupada com Maria do Carmo. Na casa de Armênia, seu Moreira canta para Dona Armênia.
Ela dá um grito e lembra que ela tinha uma reunião, e reclama que esqueceu de tudo e não pode deixar Renato com os condôminos porque ele pode mudar a cabeça deles. E diz que quer todos eles juntos para verem como ela inova. No escritório de Renato, ele mostra a procuração para Armênia e explica que ele foi eleito representante dos condôminos, e agora ela só vai negociar com ele. E Armênia fica sem reação. Depois se recusa e diz que quer falar com eles pessoalmente. Renato explica que ele tem o direito por lei a representá-los e pergunta qual a proposta dela. Armênia reluta, mas fala que quer uma porcentagem em cima do lucro de todas as lojas que tem no prédio. Renato se recusa e diz que isso é impossível. Armênia fala que se ele não aceita, ela coloca o prédio no chão. Renato argumenta que isso é chantagem, e que se ele levar essa proposta para o juiz, ele vai entender isso também. Armênia fala que o prédio é dela e pode fazer o que quiser. Renato explica que o juiz devolveu o terreno para ela, não o prédio, e os condôminos não têm nada a ver com o que aconteceu. Armênia fala que se eles não têm nada a ver, ela também não tem. Então o prédio vai para o chão, e sai. Na casa de Caio, ele e Jonas discutem a renúncia de herança de Caio e o dinheiro na Suíça. Caio diz que o fato de Renato ter exigido a renúncia é estranho, pois se o dinheiro estivesse no nome dele e de Mariana, ele pegava a Mariana e passava a mão no dinheiro. Eles suspeitam que o dinheiro possa estar no nome da mãe de Caio. Caio se lembra de Guida e que ela pode saber algo. No restaurante, Adriana e Maneco conversam sobre a viagem de Maneco para uma ilha, e Adriana lembra do tempo que passou em uma ilha deserta. Maneco, com ciúmes, pergunta se ela sentiu a falta dele e se não fez nada o tempo todo. Maneco a beija, dizendo que sentiu falta da boca dela. Em outro restaurante, Guida chega ao encontro de Jonas, e ele pede uma informação dela, e pergunta sobre contas na Suíça, e se ela souber qual banco Onofre tinha conta na Suíça. Mas Guida diz que não se lembra. No casarão, Caio tenta alertar Mariana sobre Renato, perguntando se ele a trata mal e se ela desconfia dele. Mariana nega, dizendo que Renato tem por ela o amor mais bonito do mundo. Caio insiste, lembrando-a dos quadros no armário e do trompete que ela ouviu. Renato chega e pergunta de quem eles estão falando. Mariana tenta disfarçar dizendo que não é nada. Caio, sem rodeios, diz que Mariana acha que está ficando louca e que está acontecendo um monte de coisa esquisita. Renato, fingindo preocupação, diz que vai cuidar dela. Mariana fala que está bem, está ótima. Caio diz que vai levá-la ao médico. E Renato concorda, mas Mariana fica negando e mandando eles pararem. No restaurante, Guida lembra do contato de Maria do Carmo, Julian Sorrel, e que ele falou para Maria do Carmo que não tinha um tostão em nome de Onofre no banco. Jonas diz que precisa do telefone com urgência. Guida diz que está no escritório, amanhã de manhã pega para ele. No carro de Maneco, ele e Adriana decidem pegar firme, ele a elogia com muito desejo e a beija. Na cadeia, Dalva conversa com Ademar e conta que a pena dela já está prescrita, mas o alvará de soltura nunca saiu, que todos a enrolam dizendo que a papelada dela sumiu. Ademar fala que vai cuidar do caso dela e logo ela vai sair. Dalva diz que vai precisar de dinheiro para começar uma vida nova. Ele diz que eles vão falar sobre isso mais tarde, e pergunta o que ela sabe sobre Laurinha. Dalva ri, diz que não vai sacanear a rainha, e depois que ele fizer tudo, a rainha vai ter a Laurinha na mão. Na casa dos Figueroa, Jonas está com a bandeja pronta, mas Laurinha faz questão de levar a bandeja para Edu. Lá ela diz que pode ficar ali fazendo companhia. Edu sugere que eles retomem a conversa sobre o que saiu no jornal. Laurinha, emocionada, diz que passou anos e anos tentando sufocar um sentimento e que não quer mais mentir. Ela se declara dizendo "Eu te amo, Edu", e que o ama não como enteado, não como filho, mas como homem. Betinho chega na porta e ouve a conversa escondido. Edu fica sem reação. Laurinha Figueroa está no quarto de Edu, visivelmente emocionada e decidida. Ela começa a falar de maneira elegante, mas firme, afirmando que não quer mais mentir para si mesma nem para ele. Ela menciona que todos já leram nos jornais e que o assunto é comentado por todos. Com os olhos fixos em Edu, Laurinha declara abertamente que o ama, confessando que não consegue mais esconder esse sentimento que nutre há tanto tempo. Ela reforça que o adora não como enteado ou filho, mas como homem e que sempre o amou dessa forma. Betinho chega à porta e ouve a conversa escondido. A conversa entre Laurinha e Edu prossegue. Laurinha admite que foi muito difícil enfrentar esse fato, mas reitera seu amor antigo. Edu, perplexo, pergunta como ela espera que ele encare tal revelação. Laurinha responde que não sabe e reconhece que será difícil para ele, assim como tem sido para ela sufocar um sentimento que descreve como puro, verdadeiro, violento e forte ao mesmo tempo.
Edu tenta argumentar, lembrando que ela se casou com o pai dele quando ele ainda era uma criança. Laurinha rebate dizendo que ele cresceu rápido e recorda os momentos em que ele a acompanhava a festas e estreias, afirmando que ninguém nunca os viu apenas como madrasta e enteado, mas sim como companheiros. Ela jura que nunca planejou se apaixonar por ele e que sempre respeitou o pai dele, mas que não pôde evitar o que começou a sentir. Edu insiste que nunca se insinuou ou fez qualquer gesto que pudesse levar a tal interpretação. Laurinha concorda, explicando que foi justamente a delicadeza, a afabilidade e a elegância dele que a conquistaram. Ela relembra as danças dos dois, descrevendo-as como momentos mágicos onde o resto do mundo desaparecia. Edu reforça que nunca teve segundas intenções e Laurinha diz saber disso, confessando que o choque de perceber que seu sentimento ultrapassava o permitido a uma madrasta foi imenso. Ela revela o sofrimento de ter que se controlar e esconder esse amor por anos. Edu pede que ela pare, preocupado com o pai, afirmando que Betinho a adora e morreria se desconfiasse de algo. Laurinha minimiza, dizendo que ele não precisa saber. Edu questiona como ficará a situação dos dois vivendo na mesma casa. Laurinha sugere que nada mude e que continuem vivendo como até então. Edu, confuso e atordoado, diz que sempre a viu como uma amiga e até como uma mãe. Laurinha reage à palavra mãe com amargura, enquanto Edu pensa, repetindo que está com a cabeça confusa. Betinho se retira e vai para o quarto passando mal. Ele entra no banheiro e reclama da doença não levá-lo logo, enquanto pega a insulina. Na cozinha, Jonas está ao telefone com Guida, tomando notas sobre códigos de Genebra, na Suíça. Ele agradece a ajuda dela e diz que ligará se precisar de mais algo. Após desligar, ele reflete sobre o risco de fazer ligações de sua própria casa. No casarão, Renato menciona que Jonas está tentando colocar Caio contra ele. Franklin entra no escritório e Renato o questiona se Caio tem feito perguntas ou sondagens e relata que Adriana se abriu com ela, revelando que Caio estava preocupado e sondando a situação. Renato tenta desconsiderar, sugerindo que pode ser coincidência por Caio ser irmão da esposa dele, mas decide que é hora de dar um tempo nas alucinações de Mariana para não se exporem, já que há muito dinheiro em jogo. Ele culpa Franklin por ter permitido que ela se comunicasse com alguém, apesar de suas ordens expressas, e exige soluções em vez de explicações. No apartamento de Caio, ele se gaba de ter representado bem. Adriana diz que pelo menos por enquanto Mariana está a salvo. Eles se perguntam se Renato é mesmo tudo isso que Jonas fala. Caio diz que se Mariana parar de ter delírios, o Renato é um bandido mesmo. Adriana conta que está se divertindo e que Maneco a leva para vários lugares interessantes. Caio diz que ele tem cara de pastel. Adriana fala bem dele e diz que ele é respeitador, não é safado igual a ele. Nesse momento a campainha toca e é Maneco. Na casa dos Figueroa, Isabel a repreende por ter falado com Edu. Mas Laurinha fala que não sabe o que deu na cabeça dela e que Edu prometeu que não vai contar nada. Isabel pergunta como vai ser a situação dela e de Edu depois disso. Laurinha fala que pensava que o mundo desabaria na cabeça dela depois que falasse, mas nada aconteceu e queria que Edu a beijasse e abraçasse dizendo que também a amava. Mas ele não disse nada. Na casa de Dona Armênia, ela está com o Sr. Moreira reclamando das filhinhas e diz que eles dependem dela para tudo e não vão saber se virar. No Rio, os três aproveitam muito na praia e admiram o corpo das meninas de biquíni. Rafael chega e os chama para o clube para treinarem, mas os três querem continuar curtindo. Nesse momento Ingrid vem chegando e todos a admiram. Ingrid passa por um homem que passa a mão na bunda dela. Ela fica brava e o homem a agarra. Gerson vê e parte para cima dele. Todos vão também e a briga fica generalizada. Na casa de Lena, a Laide continua falando sobre o que precisam comprar para abrir o La Bodeguita, e tem a ideia de alugarem as mesinhas, porque se não der certo é só devolver. Lena tem medo de estarem sonhando alto. A Laide fala que elas já iriam congelar a comida mesmo, e que só vão servir no restaurante também, e pergunta se Neiva vai pagar tudo. Lena tem medo de ela ficar assustada. A Laide diz que precisam de um freezer, geladeira e liquidificador, e anima a mãe dizendo que elas vão ter o dinheiro do processo de Laurinha, e já está tudo encaminhado. Na cadeia, Neiva conta para Maria do Carmo sobre o negócio, e diz que tem medo de estar fazendo errado, e se não seria melhor aplicar no banco. Maria do Carmo fala que não, e anima e encoraja a mãe a continuar com esse negócio. Neiva pergunta o que ela vai fazer quando sair, e Maria do Carmo fala que não sabe ainda. Neiva a convida para se juntar a elas. Maria do Carmo agradece, mas diz que não, que esse negócio é dela e da Lena.
e ali ela não consegue pensar direito, mas quando sair consegue pensar em algo. E pede para ela falar com Ademar para agitar a papelada de Dalva logo. Neiva se preocupa, mas Maria do Carmo diz que ela não vai fazer mal nenhum a ela, e que pelo menos quando sair dali tem uma coisa boa, vai estar bem longe do marido canalha. Na rua, Edu dirige pensando nas coisas que Laurinha falou para ele. Na fábrica, Edu conversa com Guga. Ele reflete sobre como Laurinha dissimulou bem seus sentimentos por tantos anos sem que ele percebesse nada. Guga fica assustado com tudo isso. Edu pede segredo e nesse momento o interfone avisa que o pai de Edu, Betinho, chegou para vê-lo. Edu fica surpreso e manda o pai entrar. Betinho entra e cumprimenta Guga. Edu comenta que se soubesse da visita, teria preparado uma recepção, mas Betinho esclarece que não veio visitar a fábrica, mas sim falar seriamente com ele. Guga se retira para deixar pai e filho a sós. Edu percebe que o pai está sério e o assunto deve ser sério. Edu oferece algo para beber, mas Betinho pede apenas água natural, mencionando uma sede constante. Após um momento de tensão, Betinho revela que ouviu a declaração de amor que Laurinha fez a Edu naquela manhã no quarto. Edu fica chocado, mas Betinho explica que não teve a intenção de ouvir, apenas ia entrar para ver como o filho passará a noite. Betinho afirma que, como homens, eles precisam encarar o fato de frente. Edu diz que é um assunto desagradável. Betinho fala que eles nunca tiveram segredos e precisam falar disso por eles dois, sem rancores, e colocar as cartas na mesa. Na casa dos Figueroa, Laurinha e Isabel conversam. Isabel está preocupada com o fato de Betinho ter ido à fábrica de Edu. Laurinha tenta tranquilizá-la, dizendo que Betinho estava animado e apenas queria conhecer a fábrica do filho. Isabel, no entanto, achou o irmão muito abatido. Laurinha insiste que ele está ótimo apesar da doença. Isabel, então, acusa Laurinha de que seria conveniente para ela que Betinho morresse agora, deixando o caminho livre para ela e Edu. Laurinha reage com indignação, chamando Isabel de desumana e cruel. No apartamento de Caio, ele, Adriana e Maneco estão conversando. Caio oferece uísque a Maneco, mas Adriana intervém, dizendo que Maneco só bebe socialmente e que eles já estão de saída para compromissos sociais e compras. Caio tenta impedi-los de sair, inventando desculpas como uma chuva iminente e um suposto assalto com sirenes na rua. Maneco senta abraçando Adriana e beijando o pescoço dela e Caio continua tentando ser hospitaleiro de forma forçada. Maneco vai ao banheiro e Caio diz que não precisa demorar. Adriana percebe o jogo de Caio para prendê-los ali e reclama da invasão de intimidade. Nicinha chega ao apartamento e fica encantada com a beleza de Maneco. Eles se apresentam. E Adriana fala que esse purgante é um karma na vida dela. Na outra cena, Dona Lena, Alaide e Neiva estão em uma loja pesquisando preços de eletrodomésticos como liquidificadores e freezers. Dona Neiva enfatiza a importância de pesquisar para não jogar dinheiro fora. Alaide acompanha anotando tudo. No apartamento de Caio, Nicinha lamenta não ter ido com ele e continua comentando com Caio sobre a elegância e os olhos de Maneco. Caio, por outro lado, faz comentários maldosos sobre a masculinidade de Maneco, sugerindo que ele é delicado demais. Nicinha discorda e fala que ele é o número dela. Caio a repreende, pedindo mais respeito. E Nicinha continua falando bem dele. Caio fala que queria saber o que Maneco tem que ele não tem. Nicinha fala que também queria saber. E decide ir embora porque já sabe que nervoso desse jeito vai ser pumba. Caio fala que não vai ser não e pede para ela ficar. Mas ela sai. De volta à fábrica, a conversa entre Betinho e Edu continua. Betinho pergunta se ele gosta de Laurinha. Edu fala que tem carinho, respeito e admiração, que ela é fascinante. Betinho fala que eles ficariam bem juntos. Edu grita que isso nunca passaria pela cabeça dele. Betinho mantém uma postura calma e compreensiva, reafirmando que sempre foram amigos e que não deve haver segredos entre eles. Edu permanece visivelmente desconfortável com a situação. E Betinho conta que tem muito tempo que não a satisfaz mais, ela sente falta disso, até porque sabe que tem outros homens que olham para ela, ela é uma mulher linda. Edu fala que Laurinha é como se fosse mãe dele. Betinho diz que ele está exagerando. Mas Edu diz que não, e que ele está sendo compreensivo, mas ela é esposa dele. Betinho diz que ficou chocado, mas pensou muito, e viu que Laurinha se privou de um amor por ele. Edu fala que ele é marido dela. E Betinho pergunta quantas fariam isso? Anos e anos sem um relacionamento e ela nunca o traiu. E ela poderia ter seduzido ele quando era mais jovem. Mas ela o respeitou. Edu afirma que Laurinha o adora.
Betinho fala que não duvida disso, mas continua falando que ouviu o que ela disse, ela o ama, e pensou que se eles quiserem ficar juntos, ele pode aceitar. Edu grita e pergunta se ele está louco? Betinho fala que não, mas pode deixar o campo livre para eles. Edu diz que Laurinha o ama. Betinho fala que sabe, e que também a ama e vai amá-la até a morte. Edu fala sobre os filhos que eles tiveram juntos. E Betinho se emociona falando que foram presentes maravilhosos que Laurinha deu a ele. Edu fala que então é para ele esquecer o que ouviu porque Laurinha falou aquilo sem pensar, e ela já deve ter esquecido isso. Betinho pede para ele entender, mas Edu pede para ele esquecer isso tudo. Betinho pede desculpas e diz que pensou que ele se interessava por ela, e pede para ele não contar nada e fingir que ele não sabe de nada. Edu concorda e o abraça. E diz que ele não está magoando a ele mesmo, mas ele, Edu, também está muito magoado. Na cadeia, Ademar conta para Dalva que falou pessoalmente com o juiz sobre a causa dela. Dalva fala que vai abrir o bico para Maria do Carmo. Ademar fala que está sendo honesto, mas isso pode demorar uns dias e pede para ela prometer que quando sair não vai se vingar. Mas Dalva fala que não pode prometer isso, porque ela vai pagar. No Rio, os irmãos comentam que apanharam sim, mas também bateram muito. E comentam que querem ver a cara da mãe deles quando os virem assim. E Rafael os chama para tirar a foto. Na rua, o senhor Moreira vê os filhos de Armênia no jornal e leva para ela ver. Na casa de Armênia, ela está decidida a ir para o Rio de Janeiro atrás de suas filhinhas, os filhos homens. O senhor Moreira tenta resistir, dizendo que não pode ir por causa da quitanda e de seu medo de avião. Dona Armênia desdenha das desculpas dele, sugerindo que ele deixe a quitanda com a filha, Nicinha, e ironiza o medo dele, dizendo que se o avião cair, será um azar. Ela apela emocionalmente, perguntando se ele a abandonará em sua hora de aflição. Moreira acaba cedendo quando ela afirma que é agora ou nunca. Na casa dos Figueroa, Edu chega e cumprimenta Laurinha e pede para eles retomarem a conversa deles. Laurinha fala que já falaram tudo. Edu diz que não, e que acabou não dizendo nada porque ficou surpreso. Ele se aproxima de Laurinha, que pede para ele falar. Na cadeia, Dalva conta para Maria do Carmo que assinou a papelada, e agora vai dar todo o serviço para ela.